Capítulo 7, parte 3. Mas naquela noite eu tinha esperança que ele ia me surpreender e aparecer. Eu imaginei a cena enevoada com iluminação indireta. Enquanto todos estariam festejando, nossos olhos se encontrariam, e ao soar da meia-noite ele me beijaria. Como acontece em Harry e Sally, feitos um para o outro. Eu passei a noite inteira de olho na porta e no relógio, com o coração um pouco apertado, mas sem perder a esperança. Isso até faltarem 10 para meia-noite. Aí eu me sentei em um canto sozinha, escutando um remix dançante da música 1999 do Prince, e na sequência assisti a contagem regressiva com um frio na barriga. Minutos depois, Margot veio até mim toda alegrinha, bêbada, e me deu um abraço forte, dizendo que me amava e que o futuro prometia muito para a gente. Mas daí ela voltou para o seu acompanhante. Eu fui sozinha para casa e dormi com o telefone perto do travesseiro, esperando, rezando por uma ligação que não veio. Léo não ligou naquela noite nem no dia seguinte. Perto do meio-dia, eu não aguentei esperar nem mais um minuto, então fui de metrô até o apartamento dele. Ele estava em casa lendo o jornal e assistindo o MTV. Você não apareceu, disse eu, patética, comentando o óbvio. Desculpa, eu ia, mas caí no sono umas 10h30, justificou ele sem parecer nem um pouco arrependido. Eu fiquei sozinha até a meia-noite, comentei mais uma vez, parecendo patética, cheia de razão. Eu também, ele riu. Não vejo a graça, rebati já irritada. Eu não prometi que ia, disse ele irritado também. Na mesma hora recuei e dei minha cabeça em seu ombro. Deitei minha cabeça em seu ombro. Nós assistimos a um jogo da TV, preparamos um omelete grego, a especialidade do Léo, e fizemos amor no sofá. Mas, um pouco mais tarde, quando ele se levantou depressa e disse que precisava trabalhar em um artigo, eu voltei a ficar chateada. É ano novo, reclamei, detestando o som da minha própria voz. Eu tenho um prazo a cumprir, ele justificou sem dar bola. Olhei bem para ele, minha cabeça rodava, transbordando de ressentimento e pesar. E então abri a boca e deixei escapar aquelas palavras infames. Isso não está dando certo, acho melhor a gente terminar. Eu disse aquilo acreditando de coração que era só um teste. Era pura pressão, uma tática nova para tentar resgatá-lo. Eu contava com a resistência dele, uma briga ou, no mínimo, uma bela discussão. Mas em vez disso, Léo rapidamente concordou, dizendo que eu estava certa. Ele usou o tom carinhoso, quase amoroso, que me deixou ainda mais furiosa que uma resposta agressiva. Ele me abraçou, claramente aliviado. Eu não tive escolha senão deixar o barco correr. Afinal, eu é quem tinha dado a deixa. Adeus, Léo, disse eu, buscando uma coragem que não tinha. Adeus, Ellen, respondeu ele, demonstrando certa tristeza. Eu hesitei, mas sabia que não haveria volta. Assim, deixei o apartamento dele em estado de choque, quase sem acreditar no que estava acontecendo. E em vez do metrô, chamei um táxi para me levar para casa. Quando cheguei ao meu apartamento, Margot estava na sala, lendo uma revista. Tudo bem com você, Ellen? Eu respondi que não sabia. O que aconteceu? Nós terminamos. Eu pensei em contar tudo, descrever os detalhes cruéis, mas eu me fechei completamente na defensiva. Sinto muito, ela disse. Você quer desabafar? Eu balancei a cabeça e disse. Eu não sei, é meio complicado. E parecia mesmo complicado, na medida em que todos os rompimentos são complicados para as partes envolvidas. Mas a realidade crua é muito mais simples. É mais ou menos assim: uma pessoa deixa de amar a outra, ou simplesmente percebe que desde o começo nunca esteve apaixonada, desejando poder retirar tudo o que disse, todas as promessas feitas de coração. Olhando agora, eu percebo que foi exatamente o que aconteceu entre Léo e mim. A explicação mais simples é sempre a mais correta, dizia minha mãe. No entanto, naquele momento eu não podia aceitar que isso fosse verdade. Ao contrário, eu esperava por aquilo que toda garota na minha situação esperava, que ele mudasse de ideia,
recobrasse a razão, percebesse o que tinha de especial em mim e descobrisse que eu não podia ser substituída. Eu amava e até mesmo dizia em bom som para Margot e minha irmã que ninguém ia amá-lo tanto quanto eu. O que hoje eu reconheço está longe de ser uma vantagem a se oferecer para um homem ou para qualquer pessoa. Pior ainda, eu repetia para mim o tempo todo aquele ditado horroroso: quem ama deixa livre. Eu cheguei a fotografar o pôster com essa frase que a minha irmã mantinha pendurado no quarto dela, desde que ela rompera de um jeito traumático com o namorado do colégio. O pôster trazia a foto de uma águia sobrevoando o pico de uma montanha e a frase estava escrita em roxo, com uma fonte que lembrava um cartão de melhoras. Eu me lembro de pensar que nenhuma águia no mundo volta ao cativeiro por vontade própria. Com certeza, ele nunca foi seu de verdade. Eu sempre quis dizer a Suzane. Mas naquele momento Léo era a águia e eu estava convencida de que ele seria uma exceção à regra, a única ave a voltar. Assim esperei bravamente e me apeguei desesperadamente à ideia de que o nosso caso era apenas um teste de separação. E para minha surpresa, depois do rompimento, meus sentimentos se aprofundaram ainda mais. Se eu já era obcecada pelo Léo quando estávamos juntos, então eu passei a me afundar de vez nele. Eu ocupava cada minuto do meu dia pensando nele e me tornei um clichê de mulher abandonada. Eu me torturava ouvindo mensagens antigas dele na secretária eletrônica e músicas tristes de fossa. Eu me enfiava na cama e caía no choro nos momentos menos apropriados. Escrevi e revisei cartas enormes endereçadas a ele que eu sabia que jamais enviaria. Ignorei por completo os cuidados com a minha aparência, a não ser os diversos momentos de autopiedade nos banhos de banheira à luz de velas. Eu me alternei entre não comer absolutamente nada e me afundar no sorvete, no Doritos ou no clichê mais recente, os confeitos coloridos, especialmente Twinkies. Eu não escapava do Léo nem mesmo dormindo. Pela primeira vez na minha vida, eu me lembrava tintim por tintim dos vívidos detalhes dos meus sonhos, sonhos que eram invariavelmente sobre ele, sobre nós. Às vezes eram pesadelos sobre desencontros e falta de comunicação e seu retraimento. Outros eram sonhos incríveis, Léo e eu passando horas em restaurantes charmosos ou fazendo amor alucinados na cama dele. E de certa forma os sonhos davam mais agonia que os pesadelos. Eu sempre acordava e por alguns instantes eu realmente acreditava que estivéssemos juntos novamente, que nosso rompimento tinha sido um sonho e que eu só precisava abrir os olhos e vê-lo ao meu lado. Só que em vez disso, eu me confrontava novamente com a dura realidade. Léo tinha seguido com sua nova vida sem mim, e eu estava sozinha. Depois de semanas, quase meses, vivendo nesse melodrama, Margot decidiu intervir para valer. Era um sábado, acabava de anoitecer e ela tinha falhado pela sexta vez consecutiva tentando me convencer a fazer um programa. Ela saiu de meu quarto radiante em um suéter azul escuro todo trançado, jeans justinho e botas de bico fino pretas. Seu cabelo normalmente liso estava todo cacheado e ela havia aplicado um pó cintilante e perfumado no colo. Você está maravilhosa. Aonde vai? Perguntei. Sair com as meninas, ela respondeu. Tenho certeza de que não quer ir? Absoluta. Vão reprisar a Garota da Rosa Shocking esta noite. Ela cruzou os braços e torceu os lábios. Eu não entendo por que você fica tão na fossa. Você nem estava apaixonada de verdade por ele, ela finalmente disse de um jeito tão prosaico como que afirmando que a capital da Pensilvânia é Harrisburg. Eu a olhei como se ela fosse maluca. É claro que eu estava apaixonada pelo Léo. Será que o meu sofrimento profundo não era prova suficiente de um grande amor?
Era só desejo entre vocês. Essas coisas sempre causam confusão, ela insistiu. Era amor, rebati, convencida de que o desejo era apenas uma faceta do amor. Eu ainda o amo. Eu vou amá-lo sempre. Não, você só estava apaixonada pela ideia de amar e agora está apaixonada pela ideia de ficar de coração partido. Você está se comportando como uma adolescente angustiada. Essa foi a pior das ofensas para uma mulher na casa dos 20 anos. Você está redondamente enganada, Margot. Eu disse isso enquanto agarrava a lata de sorvete de creme em gotas de chocolate. Aí ela me lançou um olhar maternal e continuou. Você nunca ouviu dizer que o amor verdadeiro torna a pessoa melhor? Coloca a gente pra cima? Eu era uma pessoa melhor com o Léo, argumentei, escavando o sorvete para pegar uma gotinha de chocolate. Ele me deixava para cima. Ela balançou a cabeça e começou a discursar, e seu sotaque se acentuou ainda mais, como sempre acontecia quando ela julgava ter razão sobre alguma coisa. Quer saber? Você era uma droga junto do Léo. Ele te deixava carente, resignada, insegura e superficial. Era como se eu não te reconhecesse. Você não era a mesma pessoa ao lado dele. Eu acredito que o relacionamento de vocês era um tanto doentio. Você tinha ciúmes. Eu falei em um tom suave, mesmo sem saber se de fato ela tinha ciúmes. Talvez porque ela não tinha um cara como o Léo para si, ou se porque ele tinha tomado o lugar dela como a pessoa mais importante na minha vida. Ainda que durante o tempo em que estivesse com ele, ela também estivesse namorando. Ciúmes eu? Você está muito enganada, Ellen. Ela pareceu tão convincente, tão contrariada com a simples sugestão de que ela invejava o que eu tinha com o Léo, que senti meu rosto ficar vermelho e voltei ao assunto anterior e insisti. O Léo me fazia uma pessoa melhor, sim. Isso foi o mais perto de brigar que tínhamos chegado, e apesar da minha raiva crescente, eu fui ficando nervosa e não conseguia olhá-la nos olhos. Ah, é? Bem, se é assim então, Ellen, quero ver uma única foto boa que você tirou enquanto namorava com ele. Mostre para mim o quanto ele te inspirava. Prove que estou errada. Eu coloquei meu pote de sorvete bem em cima da edição fresquinha de abril da revista Tom and Country dela e marchei até a minha escrivaninha retrátil no canto da nossa sala de estar. Abri a gaveta, peguei um envelope de papel, manilha, cheio de fotografias e as espalhei de forma dramática sobre a mesinha do centro. Margot apontou as fotos e as manuseou com o mesmo desapego de quem mexe nas cartas de um baralho durante uma partida de paciência. Ellen, disse ela, por fim, essas fotografias, elas não são assim, das melhores. Como assim não são das melhores? Protestei, olhando por cima do ombro dela enquanto ela examinava as fotos do Léo. Léo rindo, Léo pensativo, Léo dormindo em uma manhã de domingo, encolhido perto do cachorro dele, Jesper. Fui invadida por uma crise de saudade daquele boxer invocado, de que eu nunca tinha gostado muito, para começar. Certo, ela finalmente disse, parando em uma foto de Léo que eu tinha tirado no verão anterior. Ele estava reclinado sobre um banco do Central Park, de shorts e com uma camiseta escrito Atari, olhando direto para a câmera, diretamente para mim. Vamos pegar esta aqui, por exemplo, sugeriu ela. A luz está boa, uma boa composição, eu acho, mas ela é meio maçante. Ele é bonitão e tudo, mas e daí? É só isso, não há nada além de um cara bonitinho em um banco. E ele está muito forçado. Eu me exasperei, ao menos por dentro. Esse insulto era talvez pior do que me chamar de adolescente apaixonada. Muito forçado? Eu disse, já completamente louca da vida. Eu não quis dizer que você forçou demais, ela explicou, mas ele sem dúvida forçou a barra. Veja a expressão dele, está afetado, metido e cheio de si. Ele sabe que está sendo fotografado, que está sendo adorado. Ele, na certa, estava pensando, veja só o meu olhar sedutor. Fala sério, Ellen, eu odeio essa foto. Qualquer uma das fotos que você tirou antes de ficar com o Léo é melhor do que essas daqui.
Ela jogou a foto na mesinha do centro, que caiu virada para cima. Eu quase consegui enxergar o que ela queria dizer. Senti uma pontinha de vergonha parecida com a vez que escrevi um poema no colégio sobre um verão de surf no litoral de Jersey. Poema que eu orgulhosamente enviei a uma revista literária e que me fez sentir realmente mal ao vê-lo voltar pelo correio rejeitado. Margot e eu ficamos nos olhando por um longo tempo. Foi provavelmente o momento mais honesto e intenso da nossa amizade. Um momento em que eu tanto amei quanto a odiei. Eu sei que dói, Ellen, mas é hora de partir para outra, disse ela finalmente, rompendo o silêncio. Ela recolheu rapidamente as fotografias e recolocou no envelope. Pelo visto, para ela, Léo não valia mais o desgaste de rasgar o rosto dele em dois. E como é que se faz isso? Perguntei de mansinho. E não era uma pergunta retórica. Eu de fato queria saber exatamente que passos tomar para prosseguir. Ela pensou por alguns segundos e então começou a me dar instruções. Hoje você fica aqui de moletom assistindo ao filme com a Molly Ringwald. Daí amanhã levante e tome um banho demorado, seque o cabelo, faça uma escova, passe um pouco de maquiagem, depois pegue sua câmera e mãos à obra. Ele não vai mais voltar, portanto vai cuidar da sua vida, já é tempo. Eu olhei para ela sabendo que estava certa, sabendo que mais uma vez eu estava diante de uma encruzilhada na vida, que mais uma vez eu devia seguir o conselho da Margot e me dedicar à fotografia. Então, no dia seguinte, comprei uma câmera nova, a melhor que coube no meu orçamento apertado, e me inscrevi em um curso completo no Instituto de Fotografia de Nova York. No ano que se seguiu, aprendi em detalhes a manusear os equipamentos e tudo mais, desde lentes e filmes a flash. Estudei exaustivamente sobre abertura, obturador, velocidade, exposição e também sobre filmes e sistema iOS. Balanço do branco e histogramas. Aprendi as teorias de composição de cor, dos padrões de enquadramento, além da regra dos terços, algo que eu já conhecia instintivamente, e como usar as linhas para conseguir imagens de maior impacto. Eu já havia aprendido 1 milhão de coisas sobre revelação, mas pude apurar a minha técnica em máquinas muito mais sofisticadas. Eu fiz um curso de especialização em retratos, com ênfase em iluminação e posicionamento, além de estudar fotografia de produtos, fotografia de alimentos, fotografia arquitetônicas, paisagísticas e até esportiva. Eu mergulhei na fotografia digital, passei a dominar o Photoshop e a linguagem dos megapixels e dos cartões de armazenamento, que na época era o que havia de mais novo. Cheguei até a fazer aula de marketing e negócios de fotografia. Cada nova semana de curso, cada nova técnica que eu aprendia, cada nova foto que eu tirava ajudava a me curar. Se em parte ajudava o tempo a passar, requisito fundamental de toda a recuperação emocional, por outro lado era uma paixão que pouco a pouco substituía a outra. E embora uma única grande desilusão amorosa não fizesse de mim uma especialista no assunto, eu creio que ambos fatores são essenciais, tempo e reposição emocional para uma recuperação completa.